às 10h30 do dia 14 de maio de 2019, na qualidade de presidenta da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar os óbitos de nascituros e recém-nascidos que ocorreram no Hospital da Mulher de Cabo Frio, e contando, na verdade, com a ausência de alguns dos deputados que compõem esta comissão. A nossa vice-presidenta da comissão, Marta Rocha, está numa consulta médica. A nossa relatora, deputada enfermeira Rejane, também está justificando a ausência devido a outros compromissos que a deputada tem com relação à Semana Brasileira de Enfermagem, então também justifica a sua ausência. E vamos começar os trabalhos ouvindo, de imediato, Lídia Sá Barreto. Quero agradecer a presença, representante da Associação de Doulas do Rio de Janeiro. A Lídia, com muita sensibilidade, atendeu ao nosso convite para estar hoje nesta CPI, na condição de uma pessoa que vai nos prestar esclarecimentos com relação à doulagem, que para a gente é fundamental e essencial para a vida dessas mulheres, para a saúde reprodutiva dessas mulheres. Então, quero agradecer muito de antemão a presença da Lídia Sá, e conforme os outros deputados vão chegando, a gente pode fazer novamente perguntas para a Lídia, e vamos ter que caminhar com brevidade a nossa reunião, porque temos que entregar ao meio-dia essa sala, porque vai ter outra audiência. Então, Lídia, nós, nesta CPI, estamos investigando os 17 mortes, óbitos de nascituros e bebês recém-nascidos no Hospital da Mulher. E, por isso, por conta do trabalho das doulas, que é essencial e fundamental nesses espaços, previsto em lei, inclusive, que nós solicitamos a sua presença a fim de contribuir para o melhor encaminhamento do trabalho desta CPI, que, nesse momento, é urgente e importante por conta do elevado número de óbitos de bebês de nascituros e bebês recém-nascidos. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu vou fazer uma série de perguntas, gostaria muito que a senhora nos respondesse, e caso tenha alguma dúvida, não se preocupe, é só nos dizer, porque a sua condição aqui é, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa qualificar ainda mais essa CPI. Tá certo? Então, Lídia, eu gostaria de saber o que a senhora sabe sobre os fatos que estão sendo investigados pela presente Comissão Parlamentar de Inquérito. O que eu sei, né, no contato que eu tive diretamente com as vítimas, né, eu coordeno um grupo de apoio e gestação ao parto em Cabo Frio, totalmente gratuito, acontece como rodas de conversa, e a gente já, desde a antiga gestão, das antigas gestões, a gente acolhe muitas mulheres que se queixam do atendimento no hospital. Eu tive contato com algumas vítimas assim que soube do que estava acontecendo, e elas... eu evitei o tempo inteiro querer saber profundamente o que tinha acontecido, pelo fato delas já terem sido ouvidas pela DEAN, por diversas coisas. Eu fui no intuito de encontrá-las para acolhê-las, porque eu acho muito importante a questão emocional de uma pessoa que está passando por um luto. E eu vejo que no hospital não houve esse acolhimento, que eu acho muito importante, né? Você se preocupar com ter esse olhar para o puerpério e notar que essa mulher está passando por um luto e que isso também pode afetar a saúde dela. Perfeito. E a associação, né, de doulas,
Como procedeu diante desses acontecimentos lá no Hospital de Cabo Frio? Nós tentamos, antes desses acontecidos, já por muitas vezes, enviar ofícios ao hospital para que pudesse acontecer uma aproximação, né? Nos disponibilizamos. Desde o dia que eu fui impedida de entrar na maternidade, eu já havia encaminhado antes de, né? Quando foi esse impedimento? Só um minuto, por favor. Foi no dia 27/8/2018. Essa data foi antes de acontecer o núcleo regional da Doulas RJ. Sim. Né? E nesse dia eu encaminhei uma denúncia para o Conselho de Ética da associação. E desde então a associação resolveu, né, ter núcleos regionais para tratar desses assuntos institucionais. Né? Então, desde o momento da nossa posse, como coordenadoras, nós começamos a enviar ofícios para todas as maternidades. Eu gostaria de ressaltar também um ponto, que Cabo Frio também tem uma lei da doula promulgada. Né? Acredito que você já tem essa informação. Então, desde o momento que foi promulgada essa lei, que foi no dia 7 de novembro de 2018, nós começamos a nos movimentar para mostrar à população, né, do que se trata a lei da doula, da importância do nosso trabalho, e tentar mostrar também para o poder público, né, dessa importância, sabendo dos fatos da precariedade, de tudo que já estava ocorrendo muito antes dessas mortes, né, em sequência. Então, antes disso acontecer, nós já estávamos tentando uma aproximação. Certo. Bom, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o Estado do Rio de Janeiro aderiu à Rede Cegonha em 2011. Porém, um plano de ação regional da Rede Cegonha da Baixada Litorânea foi recusado pelo Ministério da Saúde. Apenas em 2017, a Baixada Litorânea teve a Rede Cegonha aprovada e a mesma está em vigência desde 2018. Uma das premissas desta ação é a organização do atendimento, a atenção à saúde materno-infantil para garantir às mulheres do direito ao planejamento reprodutivo e atenção humanizada na gravidez, no parto e no puerpério. A associação identifica que essas premissas são cumpridas no Hospital da Mulher de Cabo Frio? Não. Não. Existe uma tentativa dentro da instituição, por conta de algumas pessoas isoladas, que a gente nota alguma boa vontade para que aconteça. Existe técnicos de enfermagem com dupla função, fazendo o trabalho de doula dentro da maternidade. Acredito que em condições de trabalho, né, que não agregam a classe, e não querendo trazer esses profissionais, né, para um lugar de recriminação por estarem fazendo isso, mas e sim por uma questão de resistência, de estarem ali buscando realmente um atendimento digno dentro de um sistema muito precário. Certo. E como vocês da associação veem, acredito que exista no Hospital da Mulher, né? Se há uma negligência com relação às gestantes e até o acompanhamento, como é que isso vocês avaliam? Olha, a gente avalia que isso é uma violência obstétrica. Por mais que agora o Ministério da Saúde tenha banido esse termo, é uma violência contra a mulher a falta da garantia de direitos, né? E eu não sei agora que nome que a gente vai colocar nisso. Acredito, conto com a ajuda dos profissionais,
OAB, né, que são pessoas que também estão caminhando junto com a gente nessa luta. Mas é uma violência contra a mulher, sim, você impedir de entrar a doula, que é uma lei estadual. Inclusive, existe uma lei dentro da cidade para que haja essa fiscalização e esse respaldo, né? Então, a gente vê como uma violência contra a mulher e uma violência também contra o profissional, né? Que está ali, que acompanhou aquela gestante, que desenvolveu um trabalho durante toda a gestação, né? Para estar ali acompanhando o parto daquela mulher. E muitas vezes essa mulher ela tem uma dupla falta de direitos. Segundo algumas doulas da região que a gente tem ouvido, elas só conseguem atuar se a mulher abrir mão do direito do acompanhante. Essas doulas conseguem entrar junto. Então, essa mulher ela já não tem direito a um acompanhante do sexo masculino, ela já não tem direito a usar o telefone no pré-parto, nem no centro cirúrgico, ela não tem direito a ter o seu acompanhante de livre escolha, às vezes até por uma questão de condição social, porque a pessoa chega de sandália de dedo no hospital, eles não têm uma vestimenta, né, necessária e acabam excluindo a pessoa daquele momento tão importante, né? E dos profissionais também, né? Então, essa mulher ela tem uma perda de direitos assim muito grande e acredito que agora a gente possa chamar isso de violência contra a mulher, que é o que a gente sempre usou, né? Certo. Então, já que a violência obstétrica não pode ser mais utilizada. Pois é, senhora Lídia, fomos, né, surpreendidos com esse despacho do Ministério da Saúde, declarando a abolição do termo e da expressão violência obstétrica. Sem dúvida nenhuma, isso, a gente costuma dizer que aquilo que não se qualifica, que não se denomina, não existe. Então, isso também pode parecer aí uma estratégia para que esse tipo de ação, na verdade, não seja mais difícil identificar. Então, nesse sentido, como a Associação de Doulas avalia essa nova orientação do Ministério da Saúde e se a associação, junto com outros organismos e entidades de doulas, já se pronunciaram publicamente sobre esse assunto? Nós fizemos uma nota, né, está disponível nas redes sociais a respeito disso, e foi bem baseado no que eu acabei de falar, que é a nossa visão, né? Que a violência obstétrica, eu concordo com a senhora que você banindo esse termo, dificulta-se, né, a que a mulher tenha um seu direito garantido de recorrer judicialmente, já que em alguns países como a Argentina e Venezuela, a violência obstétrica ela é considerada uma violência em cima dos processos reprodutivos das mulheres. Então, eles reconhecem que isso acontece. Então, mas acredito que, mesmo sendo banido, continua sendo uma violência contra a mulher, né? Perfeito. A senhora nos relatou que foi impedida de entrar no Hospital da Mulher. Teve outras doulas que tiveram esse mesmo problema? Vocês conseguiram, na associação, ter alguma outra doula que passou pelo mesmo problema ou que tenha dificuldade de acessar essas gestantes? Sim, nós temos algumas doulas na região que foram impedidas de entrar, mas por conta dessa dificuldade, as mulheres abrem mão do seu direito e também por conta de uma questão de represália dentro da maternidade, elas preferiram não denunciar. Né? Porque a gente entende que nós somos profissionais que acompanhamos as mulheres e não existe uma diversidade muito grande dentro da maternidade, também não existe um cadastro, né? Então,
os nossos rostos ficam marcados, né? Isso é muito importante colocar. Então, essas doulas, essas profissionais, elas não denunciam porque elas têm receio de que essas mulheres, as próximas clientes, né, possam sofrer algum tipo de retaliação, enfim. Então, o nosso trabalho é um trabalho que a gente, às vezes, engole muito sapo, né? Em prol das nossas clientes e pessoas que a gente tem... a gente quer que tenha um parto digno e respeitoso. Perfeito. A senhora relatou aqui que existe enfermeiras dentro do Hospital da Mulher que atuam também como doulas, né? Como a associação enxerga essa questão, né? Você acha que essa dupla função, de alguma forma, prejudica também não só a aproximação de vocês enquanto doulas, ou como no momento ali do parto, se essa utilização de uma dupla função prejudica na atenção a essa mulher? Olha, prejudica em diversos aspectos, tá? Prejudica com relação à classe das doulas estarem atuantes, né, no hospital, na maternidade, para que esse trabalho seja amplo, para que todas as mulheres tenham direito. Prejudica na atenção à gestante, porque quando você está desenvolvendo um trabalho de assistência, né, a um nascimento, eu digo, essa pessoa sendo uma técnica de enfermagem, um enfermeiro, né, essa pessoa ela tá completamente envolvida naquele evento com um olhar técnico. E se você coloca o suporte físico contínuo e emocional, você deixa de perceber, notar coisas importantes que o olhar técnico deveria estar atento. Então, nós, como doulas, não temos formação técnica para fazer parto, né? Então, nós, doulas, nós estamos ali como suporte físico, emocional e orientação baseada na medicina, em evidências. E acredito que um técnico em enfermagem, ou ela precisa estar ali como doula, ou ela tem que estar como enfermeira. Não julgo isso como se ela estivesse fazendo essa dupla função. Eu nunca atuei com ela e eu nunca vi essa atuação dessa pessoa acontecendo, né? Eu não sei como funciona, mas é muito ruim para a classe e para as mulheres que isso esteja acontecendo, que dentro de uma instituição só uma ou outra pessoa consiga ter acesso, né? E não todas as mulheres. Perfeito. Como a associação enxerga a relação entre violência obstétrica e atenção da saúde da mulher em Cabo Frio no geral, né? Já que a gente está focando Cabo Frio como um dos municípios onde está hoje, né, o maior problema com relação aos direitos reprodutivos das mulheres. Existe uma certa negligência, sim, aos direitos reprodutivos das mulheres, desde o momento em que essa mãe é chamada de mãezinha no pré-natal, né? Desde o momento em que essa mulher é vetada de ter um companheiro, seu companheiro ou seu pai, ou tem que parir sozinha, porque ela não tem quem acompanhe. E desde que do momento que ela não pode entrar com a sua doula, né? Então, quanto aos procedimentos, né, nem se fala. O direito ao pré-natal também é uma questão, né? Porque muitas mulheres em Cabo Frio acabam recorrendo a alternativas de pré-natal, e por conta da morosidade dos exames e enfim, de tudo. Então, acaba caindo muito a qualidade desse pré-natal e colocando essas vidas em risco, né? Isso é uma violência, sim.
Senhora Lídia, queremos agradecer muito a sua presença. Sem dúvida nenhuma, sua fala é muito esclarecedora no que tange ao trabalho das doulas em Cabo Frio e na Baixada Litorânea, né, que é a nossa, o espectro, né, que vocês da associação conseguem cobrir. Então, quero agradecer a sua presença e contar que uma das próximas vezes que a gente tiver alguma dúvida, a gente possa recorrer à associação. Então, quero agradecer muito a sua presença e a fala tão esclarecedora que a senhora nos deixou. Eu que agradeço pelo excelente trabalho que a CPI tem feito. Nós confiamos em vocês e acreditamos que isso possa se resolver da melhor forma possível, porém, muito preocupados com o dia a dia, né, daquele hospital nesse momento, né, o que cada momento que passa é uma vida que está chegando naquela maternidade. Então, nos preocupa muito essa questão do agora, né? Eu agradeço muito por estar aqui. E é isso. Muito obrigada. Bom dia, senhora Lídia. Nós que agradecemos. Bom, já gostaria de anunciar a presença do senhor Bernardo de Oliveira Ferreira, inspetor da Delegacia de Atendimento à Mulher de Cabo Frio, para a realização da nossa oitiva. Gostaria de registrar aqui que a DEAN, através da doutora Juliana Hatz, desde o primeiro contato que nós fizemos, inclusive um dos contatos ocorridos foram por intermédio da deputada Marta Rocha, e a doutora Juliana sempre se colocou muito à disposição dessa CPI para que a gente possa qualificar ainda mais o trabalho desta CPI. Então, agradecer de antemão, trazer também e registrar que esta comissão parlamentar de inquérito e que o depoimento do senhor Bernardo se dá na condição de testemunha e que, nesta condição, fará, sob a palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber lhe for perguntado, devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado civil e sua residência, profissão, lugar onde exerce a sua atividade e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Bom dia, senhor Bernardo. Bom dia, deputada. O senhor pode nos dizer seu nome completo, sua idade, estado civil? Bernardo Oliveira Ferreira, 37 anos, casado, residente na Rua das Figueiras, 17, Saquarema, e atualmente lotado na Delegacia DEAN de Cabo Frio. Perfeito, senhor Bernardo. Exerço o cargo de inspetor de polícia, na Polícia Civil. Perfeito. O que o senhor sabe sobre os fatos que estão sendo investigados na presente Comissão Parlamentar de Inquérito? Então, a gente assumiu essa delegacia da DEAN de Cabo Frio em janeiro, quando houve a mudança de governo, houve toda uma reformulação na polícia. Sim. E a doutora Juliana Hatz foi convidada a ser titular da Delegacia de Cabo Frio. E não me recordo se foi logo em janeiro, fevereiro, começou a surgir essas ocorrências envolvendo a morte de fetos, né? Natimortos, e não tinha nem vítima ainda, veio na delegacia. Aí teve um suporte de algumas pessoas de Cabo Frio que levaram essas vítimas para a DEAN, algumas foram até para 126, porque há uma questão de atribuição, não é muito clara, mas a doutora Juliana fez contato com o delegado da 126 e todas as ocorrências que envolvam isso, ele já transfere para ela, entendeu? Porque quem comparece na delegacia, a gente não pode deixar de registrar, tem que registrar. Mas aí depois transfere tudo. Então está vindo tudo para diante, Cabo Frio, para a gente ter a atribuição de investigar. O primeiro caso foi da Gilmara, depois veio da... Não sei se foi nessa ordem, mas o primeiro foi da Gilmara, isso eu me recordo. Aí depois veio da Lorena e da Lisandra. Inicialmente a gente ouviu as vítimas, né? Acho que duas tiveram a mãe acompanhando, também ouvimos a mãe. E posteriormente procedemos no trâmite normal. Oficiamos o hospital, solicitamos o boletim de atendimento médico, qualquer documentação que tivesse referente ao atendimento das vítimas, né? Das pacientes. E depois procedemos na oitiva dos médicos. Os principais médicos já foram ouvidos nessas investigações, que é o Dr. Paul, aí tem uma vítima que é um outro médico, mas o Dr. Paul praticamente foi ouvido em todas.
E nas outras pacientes, devido a plantão, dia, foram outros médicos. Aí realizamos, está praticamente pronta essa parte de oitiva de médico. Faltou um ou outro, mas é porque a gente está querendo se adequar ao plantão deles, como eles trabalham em outros hospitais públicos, a gente não prejudicar o atendimento, né? E está encaminhando. O que falta é praticamente isso, a juntada de prontuário médico, que precisa de autorização judicial para isso, o hospital não concede, sim, porque há uma diferença em boletim dentro do médico e prontuário médico, né? O prontuário médico os hospitais não fornecem sem determinação judicial. E a gente não pediu até agora, justamente para não parar o procedimento. Porque se a gente pede faz um pedido judicial, isso aqui vai para a justiça, demora um pouquinho e volta. Como está dando continuidade, aí a gente vai acabar de ouvir todo mundo, pede o prontuário, junta tudo, e aí vai para conhecimento da delegada para ela poder entender se haverá indiciamento, se não haverá, analisando tudo, entendeu? Então, o senhor está nos dizendo que foram 3 vítimas até agora, ou tem outras? Recentemente. Mas essa aqui, ela inicialmente foi para São Pedro. De São Pedro, ela foi transferida para Cabo Frio. E nem a vítima conseguiu ouvir ainda. Foi o marido dela que fez a denúncia. E aí eu também já intimei o médico. Essa vítima é Nelly Barreto da Silva, a mãe, né? Noeli? Nelly. Nelly Barreto? Da Silva. Deixa eu só confirmar aqui. Não, desculpa. Esse aqui não. O nome da mãe, né? Que foi é Daniela da Silva Machado. Quem comunicou o fato foi o esposo dela, Renato. Mas aí que eu falei, comunicou na 126. Aí depois é encaminhado pra gente. Nesse aqui foi em abril. Não foi nem naquela época de janeiro, fevereiro, não. Foi em abril. Agora, o último caso. Foi o que o bebê foi enterrado como negligente? Não. Pelo menos não tem nada aqui falando sobre isso. E aí, esse aqui eu já intimei também o médico principal. Então, se esse abril é mais um caso, hein? Temos que ficar de olho, porque... Em tese, foi 5/4 de 2019. 5/4. Ele levou a esposa no hospital da missão em São Pedro. E de lá ela foi encaminhada para Cabo Frio, porque eles eram munícipes de Cabo Frio. E aí, no estado da mulher, sentiu dor, não é submetida a cirurgia cesariana, sob o argumento que os médicos ela teria parto normal. E volta às 7 horas do dia 6, Daniela foi submetida a cesariana, tendo o feto nascido morto. Entendeu? Então, todos esses registros geraram inquéritos? O que acontece? Vai gerar inquérito. Vai gerar. O que acontece? O inquérito, se a gente instaurar inquérito hoje, nós temos só 30 dias para trabalhar. E a VPI, que é um procedimento anterior ao inquérito, nos dá mais de 60 dias. Então, a gente aproveita esse prazo para fazer a oitiva e fazer uma colheita de provas mais substanciada. Perfeito. Então, a direção, a antiga direção que foi exonerada foi toda ouvida. O doutor Paul e a Lívia, né, que acho que era administradora do hospital. Sim. No caso da Gilmar, porque ela tinha saído na reportagem, uma coisa que ela falou que as mães não eram todas com DST, usavam droga e tudo. Ela foi ouvida por causa disso, porque ali teria ocorrido também um crime de difamação. Ela foi ouvida nesse sentido também. Certo. E os outros médicos do hospital foram ouvidos? Foram. Quais foram os médicos que foram ouvidos? Assim, aí eu vou falar de cada caso, só para que eu fiz um pequeno relatório. Ótimo. No caso da Lisandra, será que anotar o número até do procedimento? Claro. De investigação? Claro. O número do procedimento é 956-408 de 2019. No caso da Lisandra, realizamos a oitiva do Paul Herbert, do Aloísio Epufânio, Natália Braga, todos médicos. Ouvimos uma médica chamada Verônica, que foi uma médica que pediu demissão em dezembro. E havia rumores que ela tinha pedido demissão porque não ia trabalhar no hospital por falta de condição e tudo. Aí eu ouvi, ela alegou que saiu, pediu demissão porque era baixo o salário. Ela ganharia mais como contratada do que como concursada, segundo o depoimento dela. Certo. Aí, no caso da Lisandra, faltou oitiva apenas da Gabriela, a única médica que faltou. Mas já está marcado já. Na verdade, vocês pediram cópia do procedimento todo. Se vocês quiserem, está tudo aqui, só copiar. Pois não. Então, podemos fazer uma cópia? Pode. Ah, perfeito. Entendeu? Então,
Vamos. Muito Muito obrigada. muito na ordem, mas vai dar para entender. O senhor poderia compartilhar conosco as suas impressões acerca dos fatos investigados? Assim, o que tem de parecido nesses casos que estão sendo investigados até agora? Assim, é bem complicado a gente, como investigador, dar opinião pessoal nisso, né? O que eu me propus a fazer na investigação, a oitiva das vítimas, que é uma oitiva muito emocionada, muito ali do calor do acontecimento, e aí o que eu faço? Eu escrevo o que ela fala, entendeu? A gente não tenta acertar as coisas. Se ela acha que o filho nasceu se mexendo, né, eu vou botar. Entendeu? Então a gente escreve, faz o termo da vítima com a emoção que ela está ali. Porque é a pessoa leiga e vai falar o que ela sentiu no momento. E em relação aos médicos, já é uma oitiva mais técnica, né? Sim. Porque a gente não tem um amplo domínio da medicina, não tem coisa da medicina, então eu pergunto qual foi o meu objetivo na oitiva dos médicos. É tentar detalhar ao máximo o que cada um participou naquele atendimento médico. Porque tem a frieza do prontuário médico, eles botam lá o que eles fizeram, mas eu quis perguntar a eles o que eles fizeram, o que cada um fez. Então, eu perguntei a um qual foi o exame, a paciente tal, o que foi feito? Fiz o exame de toque. E aí entendi que pelo diagnóstico que estava, não era caso de parto ainda. Aí procedi no protocolo tal. Aí o que acontece? Aí que entra a parte técnica, né? Eles falam, por exemplo, teve um caso aqui que ele falou que o útero era incompetente. O que isso quer dizer para a gente? Não sei. Aí eu pedi para ele explicar o que é útero incompetente. Aí ele explica de forma leiga o que era. Então, cada um tive esse cuidado de chegar aí diante desse diagnóstico. Contração assim, com dilatação tal. Qual é o procedimento a ser adotado? O procedimento a ser adotado é tal e eu adotei. Não adotei por causa disso. Não adotei por causa... Então, eu tive esse cuidado em cada termo de cada médico, tentar detalhar ao máximo o que ele fez ou não. Fica difícil eu, sem conhecimento médico, saber ali se ele tomou o correto ou não. Mas, para isso, a doutora Juliana vai oficiar os órgãos devidos, né, CRM, CREMERG, o que for, e enviar a cópia disso para que seja aberta uma sindicância, uma investigação interna deles. E, mesmo assim, ela vai formar também a opinião dela para proceder ao Ministério Público, né? Perfeito. O senhor saberia nos informar se houve exame de necrópsia nos corpos dos bebês que vieram a óbito? Isso é bem complicado, porque tem uma questão de que tem... para ir para a necropsia, tem que ter morte violenta. Ou morte suspeita. Entendeu? E acontece, quando morre no hospital, de evolução mórbida, de evolução de uma doença, não tem necropsia. Por quê? Qual é a linha divisória de ter necropsia ou não? É o médico atestar a morte. Se o médico atestar a morte, não precisa de exame de necropsia. Se o médico não atestar a morte, ele tem que ir para o ML. Então, morreu atropelado na rua, é uma morte violenta. Chegou no hospital, foi tratado e morreu daquele atropelamento, ele vai para a necropsia. Passou mal na rua, foi levado pelo bombeiro para o hospital, o médico procedeu, entendeu que está tendo um infarto, não conseguiu reverter, o médico vai atestar que foi morte por infarto, que foi, e vai liberar o corpo sem ir para a necropsia. Então, esses casos aqui, na maioria dos casos, como os próprios médicos atestaram a causa da morte, infecção generalizada, isso, aquilo, nenhum deles tiveram necropsia. E aí é uma coisa que a gente só fica sabendo depois, né? Não é que a polícia deixou de fazer necropsia. Quando o fato chegou para a gente, o cadáver já estava enterrado, já estava finalizado todo o processo. E o senhor acha que, de alguma forma, isso prejudica na produção de provas? Aí é uma questão que vai ser levada à delegada e ela vai entender. Se ela entender que há necessidade de análise do cadáver, ela vai ter que pedir exumação, que também depende de autorização judicial. O achismo eu não posso ter, né? Infelizmente, não faz parte do meu trabalho. Eu passo para a doutora as questões todas. Se houver ausência de prova, isso aqui, como é que vai ser? Aí ela decide quais provas vão ser colhidas. Nesse caso que a senhora está dizendo, por exemplo, de fazer um exame no cadáver, né? Mesmo já sepultada. Ela vai ter que pedir autorização, vai ter que justificar o porquê, pedir autorização e o juiz autorizar e ser feito. Perfeito. O senhor disse que os administradores do hospital foram ouvidos.
Agora, inclusive, a nova administradora do hospital era da comissão de óbitos lá no Hospital da Mulher. Vocês conseguiram, chegaram a ouvi-la, não? A nova A não, nova. só ouvi a anterior. Acho que é Lívia, se eu não me engano. Sim, a Lívia anterior, a atual... Não sei. Tânia, sim, que é agora a atual diretora-geral, que também faz parte da comissão de óbitos do Hospital da Mulher. Bom, nessa oitiva que vocês fizeram com os antigos administradores, aqui eles atribuíram os óbitos. Aí que entra a parte técnica. Né? Eu tive muito esse cuidado de cada um. Sim. Não falando individualmente, né? De uma forma geral, que eu me lembre, acho que 2 foram por infecção generalizada e um foi esse útero incompetente que o Dr. Paul citou. Que ele alega que o útero incompetente, o que seria? Ele já há uma dilatação muito grande. Então, quando a gestação chega nos 4, 5 meses, já não sustenta. Então, o parto ocorre, mesmo antes da hora. Aí eu falei para ele, mas qual é a solução disso? Né? Ele falou, um pré-natal bem feito, logo no início, o médico, quando examinar, se ele vê que ela tem uma dilatação no útero, eles podem costurar esse colo do útero e manter a gravidez normal. Quando ela começar a sentir a contração, eles cortam essa costura e o parto acontece normal. E aí eu perguntei, mas por que não foi feito isso? Ele, não, pré-natal não é a minha parte. Mas quando ela chegou no hospital e eu constatei a dilatação praticamente máxima, eu já não podia costurar. Porque com 4, 5 meses, corre o risco de eu furar a bolsa e a criança morrer de qualquer jeito. Então, naquele caso ali, era praticamente impossível manter a gravidez dela. E, segundo ele, o feto era inviável, né? Era muito novo ainda. Não tinha como proceder com respirador, acesso venoso. Esse é um caso que eu lembro. Os outros casos, eles dizem que chegou no hospital com contração, com dor, ele tem que proceder nos protocolos que eles alegam ter seguido, e que quando nasceu, ele falou que já estava com líquido bem escuro, o que já mostra um processo infeccioso prolongado, e já nasceu morto, e o outro ele alega que já chegou morto no hospital, porque já tinha até descamação da pele no feto, o que leva algumas horas para acontecer. Bom, isso eu estou falando de forma geral, entendeu? Não estou especificando. Senão eu teria que ler para poder falar qual que é. Mas o que eu me lembro por ter ouvido foi isso, de uma forma geral. Perfeito. Já pegamos todos os documentos? Não, eu nem falei para a senhora os outros dois. Por favor. Mas aí ele tá... Não, o senhor pode nos... Quer falar? Pode nos relatar, então, por favor. O outro procedimento é o 956-351-2019, que é a vítima Gilmara Rocha Antunes da Silva. Nesse procedimento, foi feita a oitiva da Gilmara, da Simone, que é a mãe dela, e acompanhou a partir de algum momento ela acompanhou o atendimento médico. Realizamos a oitiva do Paul Herbert, né? E o Paul, sempre que ele é ouvido na condição de médico e diretor, porque ele era o diretor da unidade na época, e ele estava cobrindo um plantão de terça-feira por falta de médicos. Então, ele exercia as 2 funções, de diretor e de plantonista. Nesse caso da Gilmara, foi feita a oitiva da Lívia, porque foi a questão dela ter respondido que o motivo das mortes era um pré-natal, a ausência de pré-natal ou um pré-natal mal feito. Algumas mães serem usuárias de drogas, outras serem portadoras de DST. Aí ela alega que não disse isso de forma direta a Gilmara, mas sim como ela está sendo questionada diante das mortes, ela falou, a causa que está acontecendo é isso. Tem uma coisa interessante para a senhora que faz parte da comissão, o médico, assim, nem sei se foi oficialmente ou conversando, né? Ele alega que até tem pré-natal, mas muitas vezes o pré-natal não está sendo feito por médico obstetra ou ginecologista. Então não está tendo aquele cuidado maior na gestante. Nesse caso, tivemos a oitiva de Raíssa, que também é médica, oitiva de Aloísio, que também é médico, oitiva de Natália, que também é médica e atendeu a Gilmara, a oitiva da Verônica, que é essa médica que pediu demissão,
E falta a oitiva de, não sei se mais um ou dois médicos, que está sendo providenciada naquele mesmo caso de não atrapalhar o serviço público. E o outro caso é da Lorena Verna Mota. Sim. Procedimento 956-426 de 2019. Esse da Lorena é esse que eu expliquei do útero incompetente. A vítima foi ouvida a mãe da vítima, Márcia, foi juntada a certidão de óbito e de nascimento. Esse caso é interessante atentar porque houve um erro de horário da certidão de óbito, teve que ser feito outra. É mesmo? Eu acho que é esse caso aqui. Deixa eu... Pelo menos ela juntou aqui. Deixa eu confirmar. Então, tem duas certidões de nascimento. Duas? É. De óbito, né? Não, de nascimento. De nascimento. Umas 15h45 e outras 16h10. Teve que ser corrigido. E a certidão de óbito... Não está em qual foi o horário. Declarando que o óbito foi 15h47. Então, o óbito foi feito 15h47 e o nascimento 16h10. Não tem como. Aí depois pode, corrigiram a certidão de Morreu nascimento para antes de 15h45. Absurdo. Aí, em tese, alegam que é um erro material, mas está registrado aqui. Perfeito. Tá? E aí nós temos a oitiva do Paul, né, na condição de médico e diretor, a oitiva da Natália Braga, que também é médica, da Verônica, e falta também de, acho que mais um ou dois médicos. Esses são os 3 casos que estão em andamento, e esse aqui é o que vai ser iniciado agora. Já está com o médico sendo intimado para tal. Perfeito. Bom, qual a tipificação atribuída aos inquéritos? Então, isso é outra coisa que a gente ainda está analisando. Alguns foram feitos como homicídio culposo, outros como lesão corporal culposa. Isso tem que ser analisado ainda. Eu, quando eu registrei como fato atípico. O que quer dizer o fato atípico? Não é que não é crime, é que está sendo apurado para ver qual é o crime. Entendeu? Porque a gente vai ter que analisar todo o contexto. Né? A delegada agora tem que analisar todo o contexto, ou seja, levar em consideração depoimento de vítima, depoimento de testemunha, prontuário médico, boletim de médico, laudo de ML, caso tenha tido lesão corporal, que foi o caso de uma das vítimas que teve acho que é epísio. Então, tudo isso vai ser analisado, todo esse contexto vai ser analisado, e a delegada vai tentar ver ali qual é o crime que foi cometido, qual é a conduta criminosa que foi praticada. Que a gente tem que tentar achar o dolo, ou seja, houve intenção, não houve, ou a culpa, que é negligência, imperícia, imprudência. Então, vai ter que analisar esses elementos dentro de todo o contexto, e aí ela vai decidir qual é a tipificação do crime. Que aí, quando ela decide a tipificação do crime, ela já indicia. Então, ela pode falar que o médico tal agiu com negligência em tal ato e vai responder por homicídio culposo, que o médico tal não agiu com negligência, então não vai responder por nada. Então, isso vai ter que ser analisado depois de todo o contexto. E a tipificação não surge agora, porque ainda não é algo tão claro. Diferente de um cadáver encontrado na rua com 3 tiros, homicídio. Então, a gente já cadastra homicídio. Dos outros casos que a gente tem que analisar muito, a gente faz o fato atípico, que é como se fosse um fato a apurar, e no final de tudo, a tipificação do crime. Entendeu? Entendi. Bom, e como está o procedimento, né? O senhor nos disse que tem aí esses 60 dias para apurar, e quando é que vocês prevêem o final desse... Está tudo dentro do prazo ainda, está andando normal, mas eu acredito que 1 semana, 2 semanas, a gente já acabou tudo já. Porque o que aconteceu é essa questão. Lá eu sou o chefe de investigação e a gente tem Infelizmente, não são só esses casos, né? Claro. A gente acabou de ter um estupro lá de quase 4 horas seguidas. Conseguimos recuperar o telefone da vítima, identificamos 12 estupradores, e é uma coisa que demanda muito tempo, muito trabalho. E aí você acaba... Eu até conversei com o pessoal lá, cada dia é uma prioridade, né? Cada dia surge uma prioridade. Mas vamos indo, eu acredito que em 2 semanas, porque aí eu chamo o médico, pô, tô de plantão hoje em São Pedro, como é que eu vou tirar um médico obstetra de hospital de São Pedro para prestar um depoimento de 1h30, 2 horas? Então eu tento pegar ou a folga dele, ou uma saída de plantão dele para ele vir rapidinho, ou um hospital que ele tem alguém que possa substituir ele e poder vir. Aí eu vou tentando adequar isso. Eu não posso marcar um dia friamente e você tem que vir.
e estou nem aí se vai ter gente para atender ou não, entendeu? Então a gente tem esse cuidado de entrar em contato com ele e marcar a melhor data para ter continuidade de serviço público. Perfeito. Eu posso solicitar esses documentos para que tirem cópia, por favor? Os outros que faltaram. Bom, senhor Bernardo, quero agradecer muito a sua participação. Sem dúvida nenhuma, a DEAN é uma parceira dessa CPI. Afinal de contas, a gente precisa fortalecer esse processo de investigação. Nós temos aqui a possibilidade também de prorrogar o prazo por mais 60 dias da CPI, caso a gente não encontre as conclusões mais específicas até junho. Então, gostaria muito de agradecer e encerrar a oitiva dizendo da disponibilidade e contribuição dos trabalhos dessa CPI também para o trabalho da DEAN, caso seja necessário, e lembrar a todos os presentes que a próxima sessão ordinária, dia 21/5/2019, haverá a oitiva da nova diretora do Hospital da Mulher, que era, à época dos fatos, chefe da comissão de óbitos do Hospital da Mulher. Estamos ainda contando com a confirmação dela, até a semana passada estava confirmada, e assim a gente espera que possa seguir com os trabalhos da CPI. Bom, em mais nada havendo a tratar, quero agradecer a presença de todos e de todas e declarar encerrada a presente sessão. Muito obrigada.